Primeira reação que muitos promotores têm quando descobrem espécies protegidas na sua área de projeto é o pânico. A sensação de que o projeto vai ficar parado, que a licença não vai sair, que meses de trabalho ficaram em causa. Esta reação é compreensível, mas raramente é a correta. Bem-vindos ao Radar do Capital Natural, eu sou a Silvia Mesquita e hoje quero destacar que encontrar espécies protegidas não significa que o projeto não pode avançar. Significa que se tem informação adicional sobre o território, informação que, bem gerida, é um ativo. Pode ser usada para desenhar um projeto de forma mais inteligente, para construir uma posição mais defensável junto do regulador, para criar um histórico que valoriza o projeto perante os financiadores e investidores institucionais e ainda contribuir para o aumento do valor do território. O momento em que se encontra a espécie faz toda a diferença. Detecção precoce, abre opções. Detecção tardia, restringe-as. Quero falar de como se passa de uma para a outra e de como gerir bem esta variável é uma das formas mais claras de ativo de gestão neste tipo de projetos. Há alguns anos participei num projeto eólico que ilustra bem o que está em jogo. A área de implantação tinha a presença confirmada de uma ave criticamente ameaçada, com população global estimada em poucos milhares de indivíduos e distribuição muito restrita. A presença da espécie era conhecida desde a fase de caracterização ambiental. E é precisamente isso que tornou o desfecho possível. O facto de a informação estar disponível cedo permitiu desenvolver um protocolo específico de mitigação anti-colisão para esta espécie, integrado no plano operacional do parque. O protocolo inclui a monitorização da atividade da espécie nas proximidades das turbinas, paragens temporárias em situações de risco identificado e uma componente de educação ambiental para as comunidades locais. O resultado é um projeto que avançou, que está em operação e que tem um protocolo de coexistência com uma espécie criticamente ameaçada que é hoje uma referência internacional. A espécie não foi ignorada, o projeto não foi bloqueado. O promotor ficou com um histórico operacional que se transformou ele próprio em ativo, porque é a prova, validada no tempo, de que sabe gerir em contextos sensíveis. Isto vale para o próximo licenciamento, para o próximo financiamento, para a próxima conversa com o regulador. E é este o padrão que quero explorar hoje. Em Portugal e na Europa, a proteção de espécies está fundamentalmente ancorada em dois instrumentos, a Diretiva Habitats e a Diretiva Aves, que criaram a Rede Natura 2000, a maior rede de áreas protegidas no mundo, cobrindo cerca de 18% do território europeu. Visto de longe, este regime parece restritivo. Visto de perto, é um mapa razoavelmente claro de decisão. A Diretiva Habitats protege espécies de fauna e de flora através de dois regimes. O regime de proteção restrita, do anexo 4, que protege exemplares de espécies listadas, bem como os seus locais de reprodução e repouso. O regime de proteção de habitats, que é o anexo 2, protege os sítios designados para essas espécies, exigindo a gestão para manter ou restaurar o estado favorável de conservação. Quando um projeto afeta espécies protegidas ou sítios de rede Natura 2000, o processo envolve uma avaliação de incidências ambientais, que avalia se há efeitos significativos sobre os valores de conservação do sítio. Quando há efeitos significativos, o projeto pode ainda avançar se não houver alternativas, se houver razões imperativas de interesse público e se forem tomadas medidas compensatórias adequadas. O ponto importante é que o regime é previsível, tem etapas conhecidas, critérios definidos, decisões reguláveis. Para quem desenvolve, isto significa que se pode antecipar. Para quem licencia, significa que se pode aplicar com consistência. Para quem financia, significa que se pode avaliar o risco de uma forma estruturada. O regime não é um obstáculo, é um sistema de tomada de decisão partilhado entre quem propõe, quem promove e quem investe. A hierarquia de mitigação aplica-se diretamente à gestão de espécies protegidas e é onde se joga, em decisões muito concretas, a diferença entre o projeto que avança com fluidez e o projeto que tropeça. O primeiro passo é sempre evitar, e evitar começa no design. Se a prospecção de campo é feita cedo e com qualidade, é possível identificar onde estão os locais de reprodução e repouso das espécies protegidas e ajustar o projeto para os preservar. O corredor de aves que usa uma encomiada para se deslocar pode ser evitado com um ajuste de layout num parque eólico. Uma colónia de morcegos num edifício a demolir pode ser gerida com um protocolo de exclusão fora da época de reprodução. Uma população de lagarto de habitat específico pode ser relocalizada antes da supressão de vegetação. Cada uma das decisões tomada cedo custa pouco e protege o cronograma.
No outro projeto em que participei, a monitorização e relocalização de fauna durante a supressão da vegetação, que incluiu a captura e relocalização de répteis e pequenos mamíferos, antes do avanço das máquinas, foi uma medida que funcionou precisamente porque estava planeada e calendarizada com antecedência. O custo marginal foi pequeno, o ganho em redução de risco operacional e regulatório foi significativo. Quando o impacto não pode ser completamente evitado ou minimizado, a reabilitação e a compensação entram em cena. A reabilitação pode incluir a criação de ninhos artificiais, a plantação de espécies que a fauna usa para a alimentação e reprodução ou a criação de estruturas de abrigo. A compensação, como discuti no capítulo 4, tem de ser ecologicamente equivalente, no mesmo tipo de habitat, na mesma região biogeográfica, com monitorização para verificar se está a funcionar. O que distingue os projetos que gerem bem estas situações é invariavelmente o timing. Identificar a variável cedo permite incorporar soluções de baixo custo. Identificá-la tarde implica retrabalho. A informação biológica do território, mapeada a tempo, é um dos ativos mais subestimados em desenvolvimento de projeto. Espécies protegidas não são um fim de um projeto. São informação que, gerida bem, o valoriza. Os projetos que gerem bem esta responsabilidade têm históricos mais sólidos, processos de licenciamento mais fluidos e relações mais construtivas com os reguladores, com as comunidades e com os financiadores. Este histórico, com o tempo, é um dos ativos imateriais mais relevantes do desenvolvedor. No próximo episódio, vou falar da estratégia ambiental ao nível corporativo. Como se constrói uma estratégia que resiste a uma pergunta técnica de um financiador exigente e do que isto significa em termos de acesso a crédito e de reputação. Obrigada por ouvir. Até à próxima semana.